Ela foi torturada e mantida em cativeiro 24 anos pelo seu próprio pai. A história pela qual o filme Torturada pelo Próprio Pai foi baseada. Se você ainda não conhecia essa história, fica comigo até o final para eu te contar direitinho. Nascida no dia 8 de abril de 1966, Elizabeth era uma garota na dela, tímida e muito quieta. Ela mal conversava com as pessoas na sua casa e interagia com gente de fora. Ela realmente era muito tímida, muito na dela. Ela morava com sua mãe, seu pai e com 7 irmãos, 2 homens e 4 mulheres. Elizabeth não gostava muito de seu pai, Joseph Frintz, talvez pelo fato dele abusar sexualmente e fisicamente da garota. Então, no dia 28 de agosto de 1984, Elizabeth tinha 18 anos, quando seu pai a chamou para ir ajudá-lo a consertar uma porta no porão. Elizabeth obedeceu o pedido do pai e desceu até o porão para ajudá-lo. Quando chegou lá, Joseph a trancou dentro do porão, onde tinha construído uma casa para que Elizabeth ficasse lá. Onde Elizabeth estava presa era protegido por 7 portas, todas elas portas acústicas anti-ruído. Ou seja, ela podia gritar à vontade, mas ninguém nunca ia ouvir ela. Ela também era trancada por cadeados que só Joseph sabia a senha. Lá no porão era como se fosse realmente uma casa, só que em miniatura. Tinha quarto, sala e cozinha. Ele criou tudo direitinho para ela conseguir realmente viver ali debaixo. Quando sua mãe deu falta dela, pois ela estava dentro de casa e de repente sumiu, foi até a polícia para fazer uma denúncia sobre desaparecimento. A princípio, a polícia não deu muita atenção ao caso. Eles acharam que ela havia fugido, pois ela já tinha tentado fazer isso uma vez, mas foi pega por Joseph. Mas depois a polícia foi investigando mais a fundo, pois acharam que ela não tinha fugido, porque ela não tinha levado a carteira, identidade, nada. As roupas, ela estavam tudo intacta, tava tudo do jeito que ela tinha deixado. Sendo meio difícil sair naquela época sem qualquer tipo de identidade, acharam estranho isso e começaram a ir mais a fundo sobre o caso dela. 2 anos depois, a mãe dela recebe uma carta de Elizabeth falando que ela tinha fugido, que estava tudo bem, que não precisava se preocupar com ela. Na verdade, Joseph forçou Elizabeth a escrever essa carta com o intuito de fazer as polícias pararem as buscas por ela e dar um fim em tudo aquilo. Elizabeth passou 24 anos de sua vida presa no porão de sua casa. Joseph descia no porão para levar comida, água, mantimentos e algumas roupas para ela. Durante o tempo que ela ficou presa naquele porão, ela conta que seu pai abusava dela frequentemente. E ela suportava mais aquela situação de vida. Joseph teve 7 filhos com Elizabeth. 4 deles foram criados no porão e 2 subiram para cima junto com Joseph. Ninguém suspeitar de Joseph ou de alguma coisa, ele fazia ela escrever cartas falando pra mãe que era pra cuidar do filho, que ela não tinha condições de cuidar e que ela pra fazer esse favor por ela. E Elizabeth sempre acreditava no que estava escrito nas cartas, né? Então ela acabava realizando o favor que Elizabeth pedia, que na verdade era o Joseph que obrigava ela a pedir. Onde Elizabeth ficava com as crianças, que era no porão, não tinha quase nada de luz, então era muito difícil ter a convivência lá. Por isso que ela pediu para alguns dos filhos Joseph levar para cima, para eles terem uma vida melhor, uma coisa melhor, porque não ia caber todos eles lá com ela. Ela teve até outro filho com ele, mas ele morreu 3 dias depois do parto. Teve o seu corpo incinerado. Das filhas de Elizabeth tinha asma, ela era asmática, e no porão onde ela vivia era muito difícil respirar, não tinha bombinha, essas coisas. Então um dia ela teve uma crise e começou a passar muito, muito mal. Então Elizabeth, desesperada, aquela filha pediu por favor pro Joseph para levar ela ao hospital, para pelo menos ver o que podia fazer com ela. Se levou a menina até o hospital, só que ele só deixou ela lá na porta do hospital e foi embora. Elizabeth viu todo o caso da menina pela televisão. Ela viu que estavam à procura de algum responsável por aquela garota misteriosa que tinha aparecido no hospital. Disse que ela estava em extremo caso de desnutrição e maus tratos. Se alguém conhecesse aquela garota, era para entrar em contato, porque ela não tinha identidade e nem registro no hospital. Então, mais uma vez, Elizabeth implorou para Joseph levar ela até o hospital, pelo menos para salvar a vida da filha dela, porque ela não ia aguentar ver a filha dela morrer. Joseph
não queria levar ela, mas ela implorou a Joseph e ele acabou levando ela ao hospital. A Joseph ficou o tempo inteiro ao lado de Elizabeth, mas não pôde entrar na sala onde era só uma pessoa, onde estava a sala com a menina e ela rodeada de policiais, médicos e tudo. Lá dentro, Elizabeth estava tão preocupada com a filha, mas rodeada de policiais, que não conseguiu se segurar e contou para todos os policiais lá de dentro o que ela tinha vivido durante esses 24 anos, o que estava acontecendo e o porquê da menina não ter identidade. Lá mesmo no hospital, Joseph foi apreendido e levado para a delegacia. Elisa contou aos policiais onde ela morava, onde as crianças estavam e para tirá-las de lá. Assim que a polícia chegou na casa de Elizabeth, a mãe dela ficou em choque ao ver todas aquelas crianças e saber o tempo inteiro que a filha dela, que ela tanto amava, estava debaixo do nariz dela e ela não conseguiu ver. Joseph acabou pegando prisão perpétua por incesto, homicídio, sequestro, negligência e estupro. Depois que tudo isso acabou, Elizabeth comprou uma casa nova, tudo novo, mudou de cidade, mudou de identidade, mudou de tudo só pra ela não ser perturbada. Ela fala que ela não quer que ninguém fique sabendo, fique perguntando essa coisa do passado pra ela. Esse foi o caso de hoje. Se vocês gostaram, comenta aí que caso vocês querem que eu faça, porque talvez seu caso pode aparecer aqui. Beijo para todos vocês e até outro caso.